No final do século XIX, um jovem médico em Viena acreditava ter descoberto um segredo terrível e universal: a chave para todas as doenças da alma. Era uma teoria que explicava tudo, que prometia curar o incurável, mas que o levaria a uma crise profunda e a uma das maiores e mais silenciosas reviravoltas intelectuais da história. Este não é o Freud que você conhece dos livros didáticos, o patriarca de mármore da psicanálise. Esta é a história dos anos de formação, a década crucial de 1893 a 1899, quando um neurologista brilhante se perdeu nos labirintos da mente humana para, então, encontrar um caminho completamente novo. Vamos viajar com ele de Paris, ao lado do grande showman da neurologia Charcot, até os consultórios silenciosos de Viena, onde os segredos de seus pacientes começaram a revelar um padrão chocante. Veremos como ele desenvolveu e depois, dolorosamente, abandonou teorias que abalaram seu próprio mundo. Então, se você quer entender as verdadeiras origens da psicanálise, não como uma teoria pronta, mas como uma odisseia de erros, acertos e uma coragem intelectual imensa, fique comigo. A jornada para o coração do inconsciente começa agora. No final do século XIX, um período de efervescência científica e cultural, um jovem médico vienense chamado Sigmund Freud iniciava uma jornada que mudaria para sempre a nossa compreensão da mente humana. O terreno que ele pisava era, a princípio, o da neurologia, um campo de fatos concretos, de nervos e tecidos. Mas o destino e sua própria curiosidade insaciável o levariam para um território muito mais obscuro e fascinante: o da psique. Nossa história começa em Paris, no inverno de 1885. Freud, então com quase 30 anos, chega a Salpêtrière para estudar com o maior neurologista de seu tempo, o grande Jean-Martin Charcot. A experiência é transformadora. Em cartas à sua noiva, Freud descreve como saía das aulas de Charcot, sentindo-se como se estivesse saindo da Catedral de Notre-Dame, com uma nova ideia de perfeição. Ele escreve: "Ninguém jamais me afetou dessa maneira." Charcot era um homem que via, um visuel, como ele mesmo dizia. Ele olhava para os mistérios da histeria não como uma simulação, como era comum na época, mas como um quadro clínico legítimo, com suas próprias regras e leis. Ele demonstrava, de forma teatral e convincente, que sob hipnose era possível induzir e remover paralisias histéricas, provando que a sua origem não era física, mas sim ligada a uma ideia. Com Charcot, a histeria ganhou dignidade. Deixou de ser uma fraqueza moral para se tornar um objeto digno de estudo científico. Freud absorveu essa lição fundamental. Ele viu que os sintomas aparentemente caóticos do corpo poderiam ser, na verdade, uma linguagem da alma. De volta a Viena, Freud começa a colaborar com um colega mais velho e respeitado, o Dr. Joseph Breuer. Breuer havia tratado anos antes um caso que se tornaria lendário, o de Anna O. Ele havia descoberto que os sintomas da paciente desapareciam quando, sob hipnose, ela conseguia se lembrar e, principalmente, expressar com afeto a origem traumática de cada um deles. Era a cura pela fala, ou como a própria paciente a chamou, a limpeza de chaminé. Juntos, Freud e Breuer publicam em 1893 a Comunicação Preliminar. Nela, defendem uma ideia revolucionária. Os histéricos sofrem, em grande parte, de reminiscências. Os seus sintomas são resíduos e símbolos de experiências traumáticas que foram esquecidas. O trauma, com toda a sua carga emocional, fica como um corpo estranho na mente, e a energia psíquica que não foi descarregada na época é convertida num sintoma físico. A tosse nervosa de uma paciente, por exemplo, poderia ter sua origem em uma cena do passado, onde ela precisou suprimir a tosse à beira do leito de um doente. Uma dor inexplicável, em outra, poderia estar simbolicamente ligada a uma dor emocional. Para curar, era preciso fazer o caminho inverso, trazer a lembrança esquecida à consciência e permitir que o afeto estrangulado fosse finalmente liberado. Era o método catártico, mas Freud, em sua prática,
logo percebe que algo mais está em jogo. Não era apenas uma questão de traumas passivos. Em muitos de seus pacientes, ele encontra uma força ativa, um conflito. Em 1894, ele publica um artigo crucial, As Neuropsicoses de Defesa. Aqui, ele introduz um conceito que se tornaria a pedra angular de toda a sua teoria. A defesa, ou como ficaria mais conhecida, a repressão. A mente, propõe Freud, se depara com uma ideia incompatível, uma experiência, um desejo, um sentimento que o eu do indivíduo considera insuportável, vergonhoso ou doloroso. Para se proteger, o eu realiza um ato de expulsão. A ideia é empurrada para fora da consciência. Mas o que acontece com a energia, o afeto ligado a essa ideia? É aqui que os caminhos se dividem, dando origem a diferentes neuroses. Na histeria, essa energia é desviada para o corpo. É o que Freud chama de conversão. Uma ideia intolerável sobre um desejo proibido se transforma numa paralisia, numa dor, num tique. O conflito psíquico se manifesta como um enigma no corpo. Na neurose obsessiva, o processo é outro. A ideia incompatível é de fato despojada de seu afeto, mas esse afeto, agora livre, se liga a outra ideia, uma ideia em si mesma inofensiva. É o que Freud chama de falsa ligação. Assim, um remorso profundo por um desejo sexual infantil pode se manifestar como uma obsessão por verificar se o gás está fechado, ou como um medo irracional de contaminação. O afeto é real, mas sua conexão com a ideia consciente é um disfarce. Freud ainda descreve um terceiro destino, a fuga para a psicose. Nela, o eu não apenas rejeita a ideia incompatível, mas rompe com a própria realidade à qual ela está ligada, criando um mundo alucinatório para se proteger. Em meio a essas descobertas, Freud se depara com outra distinção fundamental. Ele percebe que nem todas as neuroses parecem seguir esse modelo de conflito e repressão. Alguns de seus pacientes, que sofrem de angústia crônica, fobias vagas, palpitações e vertigens, não parecem ter memórias reprimidas, mas sim problemas muito atuais em suas vidas. Ele, então, propõe uma nova categoria: as neuroses atuais. A neurose de angústia, ele argumenta, não vem de um trauma psíquico do passado, mas de um acúmulo de excitação sexual no presente, que não encontra uma descarga adequada. Práticas como o coito interrompido ou a abstinência forçada gerariam uma tensão física que, não podendo ser elaborada psiquicamente, transbordaria diretamente sob a forma de angústia. Em contraste, a neurastenia, com seus sintomas de fadiga e pressão na cabeça, estaria ligada a uma descarga excessiva e inadequada, como a masturbação. Para Freud, a etiologia das neuroses não era simples. Era uma equação complexa, envolvendo uma predisposição hereditária, as causas específicas, sempre de natureza sexual, segundo ele, e as causas concorrentes, como o estresse ou doenças banais. A hereditariedade, dizia ele, age como um multiplicador num circuito elétrico. Ela aumenta a intensidade do desvio da agulha, mas é o fator sexual que determina a direção que esse desvio irá tomar. No ápice desse período febril de descobertas, entre 1895 e 1896, Freud acredita ter encontrado a chave final, a causa original de todas as psiconeuroses. Em uma série de artigos e em uma famosa conferência, ele apresenta, com coragem e convicção, sua teoria da sedução. Atrás de cada caso de histeria ou neurose obsessiva, ele declara: existe uma experiência real de abuso sexual passivo, ocorrida na primeira infância, geralmente antes dos 8 anos de idade. A cena teria sido perpetrada por um adulto, muitas vezes um parente próximo. Essa experiência precoce não teria grande efeito na época, mas seu traço de memória, sua lembrança, permaneceria adormecida. Anos mais tarde, na puberdade, um evento posterior, aparentemente trivial, despertaria essa antiga lembrança. E é a lembrança, agora carregada de um novo significado sexual e moral, que se torna traumática, que é reprimida e que dá origem aos sintomas. A teoria era elegante e poderosa.
Ela explicava por que os traumas precisavam ser sexuais e por que a defesa se tornava necessária. Mas a recepção do mundo médico foi glacial. Em uma reunião da Sociedade de Psiquiatria e Neurologia de Viena, após apresentar sua teoria, o silêncio foi de gelo. O presidente da sessão, o famoso Krafft Ebing, declarou que aquilo soava mais como um conto de fadas científico. Freud se sentiu isolado, mas por um tempo manteve sua convicção. Contudo, nos anos que se seguiram, a dúvida começou a corroê-lo. Em sua própria autoanálise e em seu trabalho com pacientes, ele percebeu que as histórias de sedução eram simplesmente frequentes demais. Seria possível que tantos pais de famílias respeitáveis fossem perversos? E por que, em sua própria análise, não encontrava memórias de ter sido seduzido, mas sim de ter tido desejos? No outono de 1897, ele escreve a seu amigo Wilhelm Fliess uma carta que marca o fim de uma era e o verdadeiro nascimento da psicanálise. Não acredito mais em minha neurótica. Ele percebe que não era mais possível distinguir entre a verdade e a ficção carregada de afeto. O que seus pacientes lhe contavam não eram necessariamente memórias de eventos reais, mas sim fantasias. O inconsciente não conhecia o indicativo da realidade. Essa crise monumental abriu as portas para suas maiores descobertas. Se não era o trauma externo que importava, então o que importava era o mundo interno, a realidade psíquica, o desejo, a fantasia, a sexualidade infantil não como um evento acidental e traumático, mas como uma força motriz, uma parte constituinte do desenvolvimento humano. Ao final desta década, em 1899, Freud está às vésperas de publicar sua obra-prima, A Interpretação dos Sonhos. O conceito de lembranças encobridoras já havia surgido, mostrando como a mente constrói suas memórias, usando cenas infantis triviais para encobrir fantasias e conflitos posteriores. Assim, o percurso de Freud entre 1893 e 1899 foi uma verdadeira odisseia intelectual. Ele partiu de Charcot e da neurologia, passou pela teoria do trauma de Breuer, formulou sua própria teoria da defesa e da conversão, distinguiu as neuroses atuais das psiconeuroses, propôs e, finalmente, abandonou a teoria da sedução. Cada passo, mesmo os que se revelaram equivocados, foi essencial. Ele aprendeu que os sintomas tinham um sentido, que as neuroses tinham uma história, e que essa história, em última análise, não estava escrita nos nervos, mas nas profundezas da alma, no complexo drama de amor, desejo e conflito que define a condição humana. A base da psicanálise estava lançada. E assim, chegamos a 1899, ao limiar de um novo século. Como vimos, a psicanálise não nasceu de um momento de pura genialidade, mas de um processo tortuoso e profundamente humano. Freud teve que formular teorias, testá-las até o limite e, o que é mais difícil para qualquer grande pensador, ter a coragem de admitir para si mesmo que estava errado. Foi desse aparente fracasso, do abandono da teoria da sedução, que nasceu o espaço para a fantasia, para o desejo, para a sexualidade infantil e, finalmente, para o complexo de Édipo. Ao perceber que as histórias de seus pacientes talvez não fossem sobre a realidade dos fatos, mas sobre a realidade da alma, ele descobriu o seu verdadeiro território. Muito obrigado por me acompanhar nesta viagem pelas origens da psicanálise. Agora eu quero muito saber de você. Qual foi a ideia ou o momento desta história que mais te surpreendeu? Foi a influência de Charcot? O poder da cura pela fala? Ou o drama da teoria da sedução? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa. Se você gostou deste mergulho na história das ideias e quer ver a continuação dessa jornada, com a análise dos sonhos e os grandes casos que definiram a psicanálise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar. Até a próxima! E como Freud nos ensinou, ouse saber o que se passa em sua própria mente.